Bom dia, irmãos, graça e paz a cada um de vocês. Desde a última sexta-feira, nós temos tido a alegria de receber aqui no nosso meio o reverendo David Hiker, pastor da Igreja Presbiteriana de Alphaville, membro da equipe pastoral daquela igreja, que esteve conosco na sexta e no sábado à tarde, na Escola de Paz promovida pelo Departamento Infantil, como uma forma de auxílio e apoio aos pais e às famílias para educar os seus filhos no caminho do Senhor. O tema foi sexualidade, gênero, identidade, temas que são muito pertinentes, muito atuais e que nos afetam de uma forma ou de outra, como igrejas, como famílias, como pais. E foi muito bom o tempo em que nós estivemos aqui com ele ministrando a palavra de Deus. E ontem à noite tivemos também um encontro muito especial com os jovens e adolescentes da igreja, também tratando desse tema, onde ele ministrou a palavra de Deus e respondeu perguntas e interagiu com todos nós. E nós temos a alegria de, nesta manhã, dar a oportunidade de ele ocupar o púlpito dessa igreja e ministrar a palavra de Deus para nós. David é formado em teologia, formado em filosofia, também é o esposo de Brenda, e também o pai da Nathalie e do Pedro, exatamente. Eu gostaria de convidá-lo aqui à frente. Ele, apesar dessa cara de jovem, ele já tem mais do que 40, viu? Ele gosta de dizer que já é um sênior, já é um velho. Vamos orar por ele. Curva a sua cabeça. Ó Deus, muito obrigado pela vida do teu servo, muito obrigado pela oportunidade de tê-lo aqui conosco. Nós te pedimos que o Senhor o use, que o Senhor dê a ele a palavra, que certamente já chegou ao seu coração pelo estudo da tua palavra, pela busca do teu Espírito, e que tu uses com poder, graça e glória. É o que nós oramos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Um bom dia a todos. É uma alegria estar aqui com vocês, é uma honra, um privilégio. Meu nome é David Hiker, como já foi explicado, moro lá na região metropolitana de São Paulo, mas sou natural lá de Belém do Pará, então veja que não pareço muito um índio, né? Mas eu sou lá de Belém do Pará. E esse nome alemão não tem nada a ver também, né? Mas somos de lá e moramos em São Paulo e trabalhamos na área de sexualidade há 20 anos, desde 2005, com a minha esposa. E o nosso objetivo tem sido a capacitação da igreja para lidarmos com os desafios contemporâneos da sexualidade a partir do Evangelho, principalmente no que se refere ao discipulado, ao aconselhamento na igreja, às questões familiares, e tem sido um ministério muito desafiador, muito importante. Se você quiser conhecer melhor, tem no Instagram muito conteúdo. Eu lhe animaria a depois dar uma olhada lá, porque a gente sempre produz coisa relevante sobre esse tema tão inevitável para todas as nossas vidas. Então acompanhe lá, por favor, vai ser bênção para você. Eu queria compartilhar hoje com vocês e pedir que abramos as nossas Bíblias lá em João capítulo 1, versículo 14. Sexta e sábado nós falamos muito sobre os nossos corações, falamos sobre as nossas emoções, atrações, falamos bastante sobre como lidar com os nossos desejos, com a nossa identidade. Hoje eu queria falar um tom diferente, eu queria falar sobre o outro, eu queria falar sobre como a igreja precisa lidar com as pessoas que se aproximam de nós, que precisam do Evangelho, seja uma realidade na nossa família, na nossa igreja. Sempre as pessoas me perguntam qual deve ser a postura da igreja diante do mundo de hoje, que tem muitos desafios, que tem muitas questões difíceis ligadas a essa questão da sexualidade, na cultura, na internet, no dia a dia. Todo mundo conhece alguém que está vivendo de determinada forma que não é de acordo com a palavra de Deus, ou está na sua família, um filho, um irmão, um pai, uma mãe, ou a gente está aqui recebendo pessoas na igreja que estão conhecendo o Evangelho e chegam a partir das suas realidades, como a gente deve se posicionar, qual deve ser o nosso critério, e eu queria então, a partir desse texto, pensar sobre isso. João capítulo 1, versículo 14, é um texto muito conhecido que diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Pai, obrigado pela tua palavra, que o Senhor fale conosco nessa manhã de maneira transformadora, em nome de Jesus, amém. Amém.
Irmãos, esse texto está falando sobre Jesus que veio ao mundo e não se isolou, ele habitou no meio das pessoas. Essa geração não era uma geração boa. Eu sei que você acha que está cada dia pior, eu concordo com você, mas o testemunho de Jesus sobre o primeiro século não era positivo. Jesus chegou a dizer que o primeiro século era pior que Sodoma. Quando você ouve Sodoma, você pensa em corrupção, imoralidade, não é isso? Jesus fala que se ele tivesse feito os milagres que fez lá em Cafarnaum, na Galileia, onde ele cresceu, se ele tivesse feito esses milagres em Sodoma, Sodoma estaria de pé até hoje. Jesus disse claramente que a geração dele era pior que Sodoma, isso está dito literalmente, era mais incrédula, ele era chamada de geração adúltera, geração perversa. Então não era gente boa, não era um pessoal moral, e ele habitou entre essas pessoas, ele conviveu com essas pessoas. E era uma relação tensa, era uma relação necessária, porém tensa, porque na sua santidade ele estava interagindo com gente completamente pecadora, como todos nós. E isso nos lembra que às vezes nós, embora não sejamos perfeitos como Jesus, nós às vezes temos dificuldades. Nós temos dificuldade de viver com certas pessoas, mesmo que a nossa missão seja testemunhar no mundo de hoje, né? Nós temos essa missão clara diante de Deus. Então, Deus se fez carne, habitou no meio dessas pessoas, e o texto nos fala duas palavrinhas que resumem qual deve ser a nossa postura. Essas duas palavras resumem qual deve ser a posição de uma mãe, de um pai frente ao seu filho que assume determinada sexualidade, determinado comportamento. Resume qual deve ser a nossa postura como igreja, qual deve ser a nossa pregação. Ele era cheio de quê, irmãos? Era cheio de duas coisas, graça e verdade. E essas duas palavras, elas, à primeira leitura, parecem um tanto contraditórias, porque quando você pensa em graça, o que você pensa? Você pensa em amor, em aquilo que é imerecido, você pensa no perdão, na misericórdia. A graça é uma coisa que afaga, que acolhe. E a verdade, irmãos, o que é? A verdade não é uma coisa muito agradável. Eu sei que todo mundo diz que gosta da verdade, mas no fundo nós estamos mentindo, né? Quando dizemos que a verdade é muito legal e boa, porque a verdade é aquilo que nos fere, a verdade é o que não muda, a verdade é aquilo que não é popular necessariamente, porque não está preocupado com as nossas sensibilidades, com as mudanças. A verdade é a palavra de Deus que penetra como espada. Como Provérbios diz, a verdade não são beijos, é melhor as feridas daquele que fala a verdade do que o beijo daquele que se aproxima com lisonjas, né? Então, a verdade e graça parecem ser duas coisas um tanto contraditórias, mas Jesus está aqui aglutinando essas duas realidades na sua própria pessoa, corajosamente, sem abandonar nenhuma das duas. Então, a palavra mais importante na frase graça e verdade, a palavra mais importante, a palavra mais difícil é a palavra e, que é aquilo que adiciona as duas coisas, é a palavra e. Porque a gente tem duas tendências na igreja brasileira de hoje, que é ou abraçar uma graça que esquece da verdade, você concorda comigo? É uma suposta graça, uma versão da graça que esquece da verdade, e a gente tem a outra tendência, que é bastante conhecida, que é uma tendência histórica, que não é tendência só da igreja brasileira, mas da própria humanidade, do ser humano, de abraçar uma suposta verdade e defender a verdade e esquecer o que é a graça de Deus, né? Esquecer como funciona a graça de Deus, o que é um grande prejuízo. Então, o mais complicado é não cair nesses dois lugares e conseguir entender a graça e a verdade juntas, imitando a Jesus. Então, qual deve ser a nossa postura na internet? Qual deve ser a nossa postura fora da igreja, na escola, no trabalho, quando alguém está vivendo a sexualidade ABC, a vida que não necessariamente é de acordo com a palavra de Deus? Qual deve ser a nossa postura quando recebemos alguém aqui? É a postura de graça e de verdade, nunca perdendo nenhuma das duas, ou seja, a postura de imitar a Cristo. Agora, tome muito cuidado. Por quê? Porque imitar a Cristo não é uma coisa simples, porque confronta os nossos limites.
nós somos limitados, né? Nós temos as nossas barreiras, nós fomos educados de determinadas maneiras, nós temos determinadas idades e o mundo vai mudando muito rápido. Não é fácil amar as pessoas como Cristo amou. E, frequentemente, a gente acaba se perdendo nas nossas próprias ideias. É engraçado como, às vezes, às vezes eu já ouvi muita gente dizer assim, não, toda vez que você estiver diante de um dilema, como tratar um filho, como tratar alguém, você deve se perguntar o que Jesus faria. Você já ouviu essa pergunta? O que Jesus faria? Eu acho muito bem intencionada essa pergunta, eu entendo como isso é interessante, mas eu descobri que tem um problema, irmão. A gente é meio ruim, porque toda vez que eu vejo uma pessoa perguntar o que Jesus faria, a resposta é um Jesus ou uma versão de Jesus muito parecida com a pessoa que perguntou. É uma coincidência, né? É uma coincidência. Porque quando eu pergunto assim, o que Jesus faria nessa situação, surge um Jesus que torce para o mesmo time que eu, né? Que pensa do mesmo jeito que eu, que tem a mesma ideologia política que eu, que tem os mesmos trejeitos que eu, ele é muito semelhante a mim. E aí eu vejo outro crente, diante da mesma circunstância, ele pergunta o que Jesus faria, e o que acontece, irmão? Magicamente, surge um Jesus, uma versão de Jesus muito semelhante a este outro, que é o contrário do primeiro, completamente diferente. Por quê? Porque nós temos a tendência de especular demais a partir de nós mesmos. Então a gente fica muito no faria, né? O que Jesus faria, o que ele diria, fica muito especulativo, está falando mais sobre os nossos preconceitos, sobre a nossa visão. A melhor pergunta é o que Jesus fez. Esta é a melhor pergunta. O que Jesus fez? Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, num mundo corrupto, ruim e imoral, cheio de graça e de verdade. O que foi que ele fez quando ele viu um pecador sexual? O que foi que ele fez quando ele viu a imoralidade na vida de alguém? O que foi que ele fez quando uma família estava em crise? O que foi que ele falou? O que foi como ele agiu? Aí a gente tem de sair um pouco da nossa criação e ir para as Escrituras. E aí a gente vai ter de entender o Evangelho. Por isso que eu digo que não é fácil entender como aplicar o Evangelho. Então vamos pensar um pouco essas duas problemáticas, né? A primeira é entender a verdade, mas não entender a graça, e depois eu quero falar sobre o contrário, supostamente entender a graça e abandonar a verdade. Então o primeiro problema é quando a gente tem razão, né? E quando você tem razão, você está diante de um grande problema, porque você está falando coisas verdadeiras, você está teologicamente certo, de fato é pecado. Então você está do lado certo da teologia, você está falando versículos, mas a gente pode falar verdades, a gente pode ter razão, a gente pode estar na ortodoxia bíblica e mesmo assim não testemunhar do Evangelho. Isso é possível. É possível falar a verdade de um lugar completamente falso, porque eu posso falar a verdade tecnicamente, mas com um coração absolutamente orgulhoso. Com um coração absolutamente orgulhoso. Porque o meu pecado não é igual ao do outro. E eu me julgo um pouco melhor. Eu me julgo um pouco, eu sou um pouco mais moral, porque, irmãos, eu sou filho de pastor, neto de pastor, bisneto de... meu bisavô ele não era pastor, mas ele era um evangelista, então eu considero pastor. É um negócio já antigo, né? Inclusive ele era nordestino, Bahia. E quando eu comecei o ministério, eu não comecei porque tinha uma crise muito na minha sexualidade. O pessoal que me segue no Instagram acha que eu tinha grandes crises e cometi grandes pecados. Meu testemunho é muito fraco, muito chato e muito sem graça. Não vou contar para vocês não perderem a fé em Cristo, né? Mas eu estava na igreja e nunca desviei, sempre fui crente, né? Do louvor, né? E tocando e cantando e tal. E eu comecei o ministério porque eu estava meio entediado de culto
Era eu, irmão, não, vocês nunca vão passar por isso. E eu estava meio entediado, eu falei assim, eu vou evangelizar, eu queria evangelizar o mundo, né? E eu tive uma ideia muito original, que foi uma ideia que nunca ninguém havia pensado, acho que, né? Sopa para mendigos, né? Impressionante, né? Como é praticamente o Elon Musk da evangelização, né? É uma inovação muito grande, né? E a gente pegou, fez a sopa sexta-feira, porque é sempre sexta-feira à noite, porque não pode ser quinta, né? São os espíritas, né? Então sexta-feira são os evangélicos. E aí a gente pegou, fez a sopa e levou para a rua, porque eu queria evangelizar e tal. E a gente voltava toda sexta-feira para o mesmo lugar, porque a gente queria conversar com as pessoas, né? Conhecer, tentar ajudar, tentar tirar da rua, né? Essas coisas. Eu tinha 20 anos, irmãos, né? Eu era jovem. Né? E eu estava lá. E aí tinha um grupo de travestis que estava na frente. E eu não tinha nada a ver com isso, irmão, nada a ver com isso. Era como se fossem dois planetas completamente diferentes. Aquilo nunca fez parte da minha vida. Eu nunca nem tinha visto direito uma pessoa que fosse uma travesti. Eu estava ali tentando fazer alguma coisa na rua, evangelizar, e aquele grupo estava lá, tanto era indiferente, era tão sem conexão, que a gente não fez absolutamente nada. O ministério só começou porque uma travesti atravessou a rua e perguntou, olha, não tem sopa para a gente também não? Acho que Deus olhou do céu e falou assim, vou mandar a travesti começar o ministério, porque senão esse povo não começa, né? Eles são muito lentos, né? E eu estou falando a verdade. Um dia a pessoa atravessou e a gente olhou assim e falou, olha, tem esse pessoal aqui também, né? E aí toda sexta-feira a gente voltava para conversar com essas pessoas. A minha esposa, na época era minha noiva, ela tinha um tio que era transexual, então ela não tinha na vida dela, mas ela conviveu com um tio próximo, morava com ela, gostava muito dela, ela gostava muito dele também, e ela tinha uma vivência melhor nesse meio. E foi muito interessante, porque a primeira coisa eram pessoas muito receptivas ao que a gente falava, eram pessoas que queriam orar. Eu estou falando de pessoas que estavam em zona de prostituição no meio da rua. E eram pessoas que queriam ouvir, eram pessoas que haviam saído das igrejas. A maioria absoluta haviam estado nas nossas igrejas. A outra coisa é que a gente não sabia nada daquele assunto, era completamente ignorante. A gente se embananava todo para falar, não sabia nem chegar, e era uma completa ignorância. E a terceira coisa era que, se a gente tentasse levar para as nossas igrejas, a nossa igreja não estava preparada. É a frase que eu mais ouço nos últimos 20 anos. A frase que você provavelmente já disse, a igreja não está preparada. Você já viu essa frase? Então foram essas as nossas percepções. Mas no primeiro momento bate um desespero e uma ideia assim, como é que eu vou testemunhar? Porque parece que são dois planetas diferentes e parece que, poxa, é porque é muito difícil Deus salvar uma pessoa dessa. Já a minha pessoa, que sou neto de pastor, filho de pastor, né, branco, obeso na Amazônia, eu sou muito fácil ser salvo, né? Porque, poxa, Jesus morreu, se fosse todo mundo como eu, ele nem precisava ter morrido muito, né? Ele não precisava ter levado tanta chicotada, porque eu não sou tão ruim assim, e vai nascendo na gente, porque a gente é moral, porque a gente é virgem, porque a gente é pai de família, porque a gente é hétero, porque a gente casou, porque nós temos, sabe, a nossa história, e a gente se orgulha dela, e os nossos filhos todos maravilhosos, no louvor das crianças, né? E a gente começa a pensar assim, nossa, eu acho que eu não sou tão ruim assim. Irmãos, o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 1, ele fala que Deus o salvou para mostrar a todo mundo a sua paciência, porque ele era o maior dos pecadores. E nós temos muita dificuldade em fazer o nosso papel de igreja frente a pessoas que a gente acha estranho, porque talvez a gente não se veja como profundos devedores da graça. Talvez a gente esqueceu disso. A gente esqueceu que a gente merecia os quintos dos infernos, que a nossa justiça é trapo de imundície, que nós não estamos aqui porque merecemos,
porque nós não estamos aqui porque passamos em um concurso público, porque Deus olhou nosso currículo moral e nos escolheu. A igreja não é composta de pessoas que provaram para Deus que são boas. A igreja não é um clube de gente que é a nata da sociedade de João Pessoa. Na verdade, a igreja é um monte de gente que não merece nada e só é o que é pelos méritos de Cristo. Isso parece muito simples, a gente ouviu 1 milhão de vezes, mas na prática, quando a mulher pega em adultério e está diante de nós, as pedras estão nas nossas mãos e nessa história as pedras não são metafóricas, as pedras são reais. Não eram que eles começaram a colocar comentários no Facebook, não. Eram pedras reais. Por quê? Porque Jesus, quando ele fala aquele que não tem pecado atire a primeira pedra, ele está tentando fazer com que a pessoa se enxergue como devedora da graça. Mas pastor, adultério não é pecado? Eu já te disse, você tem razão. Adultério é pecado. Você está com a verdade, é isso mesmo. Você está certo. Eu não estou pedindo para você aprovar nada. Pecado é pecado, sempre vai ser. E a gente não vai mudar a doutrina. O problema é que a verdade de Deus deve ser comunicada num lugar de humildade, porque nós não somos o que somos por causa dos nossos méritos, por causa da nossa capacidade. Então nós vamos ter de conviver uns com os outros, e aí é um grande desafio. É um grande desafio. Então, na igreja vai ter gente que você não gosta, irmãos. Eu não estou falando dessa igreja local, não, né? Mas também aqui. A igreja vai ter gente que você não gosta, a igreja vai ter gente que vai ser difícil você amar, é natural que isso aconteça. A igreja é um monte de gente que, se dependesse de você, talvez nem estaria aqui. Eu sempre fico pensando, se o pastor tivesse o poder de escolher os salvos, né? Então o pastor Robson chega em João Pessoa e fala assim, ele tem o poder de apontar e salvar as pessoas, né? Para fazer a sua igreja. Você acha que ele escolheria você, irmão? Você é muito chato. Se você tivesse o poder de escolher a igreja, você selecionaria pessoas melhores, né? Você selecionaria o que você julgaria ser melhor, maior. A igreja é um negócio que não é um monte de gente legal que você gosta. Tem gente difícil de lidar mesmo, né? Você, eu, tem gente difícil de amar, porque nós temos barreiras. É muito fácil na teoria, mas quando vai se aproximando da gente, temos dificuldade. Temos dificuldade. Amar as pessoas com a graça de Deus, mantendo as convicções, não é uma coisa simples, principalmente quando é nosso filho, principalmente quando vai chegando perto da gente, porque a gente ama abstratamente, né? A gente ama a humanidade, o problema é amar os seres humanos. Eu amo as baleias, eu amo as tartarugas com os canudos no nariz, né? Porque eu não tenho nenhuma tartaruga lá em casa. Agora, se tiver uma tartaruga na minha cozinha me atrapalhando, irmãos, eu enfio 10 canudos no nariz dela, porque ela vai começar a me encher a paciência. Aí vai ser difícil amar. Enquanto ela está lá longe, eu amo pra caramba. Eu amo muito. Mas vai se aproximando, a gente começa a achar estranho, mas essa igreja está ficando estranha. Tem gente aqui que, poxa, é que a gente esqueceu a nossa missão. A nossa missão é essa. A nossa missão é estar num mundo corrupto e ser testemunho do evangelho nesse lugar. Então vai ter coisa estranha mesmo, vai ter coisa difícil de amar, e eu vou ter de aplicar o evangelho. Uma vez eu conversei com um pai, ele disse para mim, pastor, eu não consigo lidar com esse negócio, eu não gosto desse povo. Estou falando de crente. Eu era instrutor da Marinha, e todas as vezes que eu via um recruta que chegava, e eu tinha que fazer o treinamento, e ele era efeminado, eu o torturava, o que é um crime, né? E ele estava conversando comigo porque haviam se passado uns 20 anos e o filho dele havia dito que era homossexual. Só que agora não é o filho do outro. Agora não é um tema abstrato. Agora não é um tema político. Agora não é a guerra cultural. Agora é o meu filho. Agora tem nome, é uma pessoa, agora tem história, eu preciso olhar no olho, eu vou ter de lidar, agora a linguagem de guerra não vai funcionar.
E ele falou assim para mim: tudo que eu sinto é raiva. Eu só sinto raiva. Talvez você recrimine e fala: que absurdo! Irmãos, é melhor que ele assuma que é raiva do que ele finja que não é. Aí eu disse para ele: pô, que bom que você está conseguindo assumir. Raiva é um sentimento, raiva não será suficiente. Raiva não será suficiente. Você vai ter que desenvolver algumas outras coisas aí. E nessa história de um pai crente e um filho nessa situação, talvez a gente pense nessa família e fala assim: nossa, esse menino precisa encontrar o evangelho. É verdade. E o pai precisa encontrar o quê? O evangelho. Não para aprovar tudo que o filho faz, mas para conseguir entender o que é ser testemunho da graça de Deus, porque nós não mudamos as pessoas, irmão. Nós não mudamos absolutamente ninguém. Nós não mudamos os nossos filhos, nós não temos esse poder, e é difícil porque há uma ansiedade em nós. A graça opera de um jeito que não está no nosso controle, e por não estar no nosso controle, nós nos tornamos ansiosos, porque a gente, quanto mais ama alguém, mais quer mudar. O filho pródigo sai da casa do pai e ele fica esperando, e a gente acha meio absurdo essa história. Mas como assim? Ele deu tudo, metade do que tinha, o menino foi embora. Talvez se nós fôssemos vizinhos do pai dos pródigos, a gente estava escrevendo um texto enorme no Facebook. Você tem cara de quem tem Facebook, irmão? Com a bandeira do Brasil e de Israel. Eu tenho certeza que você tem Facebook. E você estava falando: o Brasil está desse jeito, veja o meu vizinho, o filho pegou metade de tudo e foi embora. A gente está falando mal do pai dos pródigos. Ele não controla o processo. Eu não controlo a conversão dos meus filhos, eu não controlo a conversão de ninguém. Entrou uma pessoa aqui, seja como ela estiver, eu não consigo fazer com que ela encontre a Cristo, que ela se converta. Mas Deus não vai me demandar isso, Ele vai me demandar se eu fui testemunha do Evangelho. Você está sendo testemunha do Evangelho? Ou você está sendo testemunha dos seus limites, das suas iras e raivas? Os discípulos de Jesus tinham o mesmo dilema. É muito parecido. Jesus tinha um ministério de levar o reino de Deus, e os discípulos tinham um ministério de atrapalhar Jesus, né? Aqui vocês têm EBF, pastor? Eu fui criado em igreja batista, eu era batista, eu encontrei o caminho presbiteriano há pouco tempo. E lá em Belém tinha muito EBF, brota criança, né, dos bueiros, né, nas férias, porque os pais não aguentam ninguém nas férias em casa, né? Os meninos estão na aula, ninguém aguenta mais criança em casa. Aí a gente leva para a igreja, né, na EBF, 10 dias na igreja. E aí tinha um versículo que se usava muito na EBF, que era: deixai vir a mim os pequeninos. Você já viu esse versículo? E ele parece muito fofo, né? Parece uma coisa meio infantil, parece a Xuxa falando, né? Deixai vir a mim os pequeninos. E esse versículo é um tapa na cara do Novo Testamento muito forte, porque o texto está dizendo que não era para impedir. Eu não sei se você consegue entender o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo assim: parem não impeçam, não embaraçem. Não para com isso. E quem estava impedindo as crianças de chegar até Jesus, quem estava tentando proteger Jesus, quem estava fazendo assessoria de Jesus, o secretariado de Jesus, quem estava selecionando o RH da eternidade, não eram os demônios, irmãos. Não era que as crianças tentavam chegar no Salvador e os demônios... Não, eram os discípulos. Não é que as crianças tentavam chegar no reino de Deus e aí apareciam os fariseus. Não, eram os discípulos. Porque eles olhavam para uma criança e para espanto nosso, porque hoje para você parece meio óbvio que criança deve estar no reino, mas ele não era muito óbvio, não. Esse menino está fazendo o que aqui? Todo sujo. Esse negócio preto no pescoço. Expulsava o menino, sai daqui. Jesus, The Chosen. Que The Chosen? Era Pedro. Porque ele não enxergava na criança, não enxergava. Jesus pegou a criança e falou assim: vocês estão malucos? Na verdade tem que se tornar criança para entrar no reino.
Tem uma outra passagem, em Lucas capítulo 9, que Jesus vai atravessar Samaria, o judeu era brigado com os samaritanos, e eles de repente, os samaritanos ofendem Jesus, porque eles fecham as casas e não recebem Jesus. Isso era uma profunda ofensa na época, era a falta de hospitalidade, eles ficam sem onde repousar. É quando Jesus fala que as raposas têm covis, e eles não tinham onde repousar, porque os samaritanos fizeram essa grande ofensa, né? E, irmãos, Jesus está certo, os samaritanos estão errados. Está tudo desse jeito. Aí o Tiago e o João olham para Jesus e têm uma ideia. Falam, Jesus, eu estava orando aqui, a gente podia matar todo mundo, né? Jesus olha e fala assim, mas como? Orando, né? A gente podia, como Elias, pedir um fogo e fazer um churrasco, um genocídio, em nome do Senhor, lógico. Porque esse samaritano não presta, né? Isso era João, que era o apóstolo do amor, irmão. Ele ia se tornar, né? Talvez. Ainda estava no ódio aí, né? Ele estava no pré-amor. Jesus olha para João e Tiago e fala assim, vocês não sabem de que espírito sois. Eu não vim matar as pessoas, eu vim salvar as pessoas. Então, toda vez que você vê uma pessoa que você não gosta, que você que acha estranho, entenda, irmãos, entenda. Jesus, ele quer salvar pessoas que a gente quer matar. Ah, eu não quero matar ninguém. Você entendeu o que eu quis dizer? Pessoas que, se dependessem de nós, não estariam aqui. Essas pessoas Jesus quer salvar, porque a gente tem que entender de que espírito nós somos. Nós falamos a verdade nunca vai mudar, mas ela precisa ser comunicada com a graça de Deus. E para terminar, meu tempo já acabou, na verdade. A gente precisa entender também o oposto, né, que é quando a gente tem uma graça que esquece a verdade. Isso é um problema também. Tem igrejas, infelizmente, que estão crescendo no Brasil, que estão conquistando muitos jovens, que falam uma graça que diz assim, o importante é você ser feliz, o importante é você amar. Eu falei um pouco disso ontem para os adolescentes, vou falar um pouco menos aqui. A gente falou um pouco disso, que o amor é justamente o nosso problema. Nós amamos errado, nós amamos a partir dos nossos próprios corações. E essa vertente que nos diz assim, olha, vá lá e ame, o importante é a graça de Deus, que anula a verdade de Deus e não existe mais pecado, você não é uma pessoa ruim, é uma bolha infantilizadora que a gente está criando e que vai gerar supostos cristãos infantis eternamente, porque só tem um jeito da gente deixar a infância, é com a verdade. A verdade é necessária para que a gente saia desse lugar completamente imaturo. Não haverá na sua vida, você não vai conhecer o Evangelho se você tiver medo da verdade, você não vai conhecer o Evangelho, você vai conhecer uma versão light, aguada, que vai te distanciar, porque vai te enganar. Então, se você está aqui e você tem dificuldade de lidar com o fato de que o Evangelho aponta pecados na sua vida, Deus não está apontando pecados na sua vida porque te odeia. Deus está apontando porque Ele é seu pai, ou ele age como pai. O pai olha para o filho, o meu filho, irmãos, tem 11 anos, quando ele tinha 4, ele chega comigo e fala, eu quero ir no shopping comer McLanche feliz, porque eu quero ser feliz hoje. Eu levo a criança, a mãe não está presente, ele pede, eu quero 2 caixas, porque eu quero ser muito feliz. Irmãos, ele começa a comer, come, ele está quase tendo um coma glicêmico. Ele pede agora, eu quero uma casquinha. Você sabe o que é uma casquinha? Mista. É barato, irmãos. Eu quero 2. E a mãe não está presente, então ele come loucamente. E antes que o conselho tutelar chegue, o que eu faço? Vamos embora. Sair da cena do crime. E aí, quando eu vou saindo, irmãos, sempre, quando você está na cancela, tem uma lei espiritual, os solteiros saibam, né? Quando você está na cancela ali para sair do shopping, a sua mulher lhe manda uma mensagem dizendo, passe no supermercado. É impressionante como vocês são maldosas, né? E compre açaí, absorvente, melancia, pão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, irmão. E aí eu vou para o supermercado, passa 40 minutos sem pegar um Uber no supermercado para achar. E é tudo muito difícil, porque são coisas difíceis de comprar. Somente o absorvente, que é muito complicado.
Abas longas, né? Noturno. Eu nunca entendi. Então demora 50 minutos para você entender por que é noturno. Tá? E aí eu já estou com o menino chegando no caixa, ele olha uma batata Ruffles e diz, pai, eu quero. Irmãos, eu lembro que eu tenho umas calças, eu tenho que ser um pastor. E eu olho para ele e falo, não. Irmãos, quando eu falo não, o que você acha que ele faz? Letra A, ele olha para mim e fala, pai, obrigado porque você cuida de mim e da minha saúde bucal. Letra B, pai, obrigado porque o Senhor reflete a graça e a verdade do Evangelho. Ou letra C, ele começa a girar gritando no chão, completamente possuído. Ele vira o pescoço e vomita. Tem que chamar um padre. Eu pergunto qual é o seu nome, ele fala Ruffles. Por que ele está girando, irmãos? Completamente perturbado. Porque eu disse... Não. Isso é a verdade, irmão. Vai ter de ter o não, irmão. Porque ele é uma criança. Porque ele é refém dos seus desejos. Porque se ele, como Salomão nos diz em Eclesiastes, se ele der ao coração tudo o que pedir, é tudo vaidade. Ele vai morrer se não tiver não. Amém? Então que a gente entenda a graça e a verdade do Senhor na nossa vida e principalmente na vida dos outros, porque isto nos ajuda a sermos testemunhas do Evangelho. Vamos orar? Pai, obrigado por essa manhã, pela Tua palavra. Eu quero te pedir que o Senhor nos ajude a compreender profundamente o Evangelho. Eu oro por aqueles que estão lidando com desafios nas suas casas, que precisam perdoar, precisam conversar, que já pararam, que já romperam relacionamentos. Eu peço que o Senhor nos ajude a entender a graça de Cristo, que não significa aprovação. Nos ajuda a ser uma igreja, Pai, que reflete esta realidade, Pai, todos os dias. Para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Queridos, o nosso irmão vai ter que viajar daqui a pouco. E nós agradecemos a Deus muito por esse tempo que Ele esteve aqui conosco, tanto na sexta, no sábado, como hoje. E aí, como não pode passar despercebido, você perdeu. Perdeu a sexta, perdeu o sábado, perdeu ontem à noite. E é como o pai que tem que dizer a verdade. Quando eu digo assim, venha, venha. Não fique em casa. Venha, e você perdeu. Mas da próxima vez que eu disser assim, venha, aí você agora lembra, venha, não perca, tá bom? Queridos, já que você perdeu, tem um jeito de você tentar recuperar. Projeta aí só a imagem do QR Code, por favor, João Vitor. O nosso irmão não consegue, obviamente, estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele não tem o dom da onipresença. Então, ele produziu e tem produzido materiais que podem ajudar nesse sentido. Não é esse, não, é o outro. Aquele que mostra... Isso, certo? Então, ele tem um material que ele produz, que é um box de formação para líderes, e líderes é você, que você lidera a sua casa como pai, como mãe, qualquer pessoa é líder quando influencia, mas principalmente você que se envolve nesse ministério que tenta dar respostas de verdade e de graça às grandes questões hoje relacionadas à identidade, o evangelho, a atração sexual. E o que é que ele faz? Você pode entrar nesse curso, nesse box de formação. São 4 módulos que falam basicamente quase tudo que você precisa conhecer para entender a questão e tratar das questões. E junto com esse box você recebe gratuitamente esse livro, se você, obviamente, entrar no box. Você já entendeu, né? Você tem que aproveitar a promoção para receber o livro de graça. Se você não quiser a formação, não tem problema, você vai ali no final e compra o livro, mas aí é pago, tá bom? Então você tem as 2 opções. Hoje você está com 40% de desconto nesse livro. Esse livreto é muito bom. Eu digo livreto não é porque ele não é profundo, é porque, assim como você viu, ele consegue falar de conceitos complexos em tempo pequeno e de maneira bem objetiva, assim como é esse livro. Então, eu sugiro que você entre no box de formação
e receba o livro de graça. Se você eventualmente não quiser fazer isso, obviamente é sua opção, ele vai estar ali por algum tempo, antes da escola dominical, para você adquirir e ele autografar, dizendo assim: fale a verdade em amor, com graça. Bom? E aí você vai ter toda a mensagem no seu coração. Muito obrigado, meu irmão. Deus te abençoe muito. Vamos continuar orando pelo seu ministério.